Salve, salve, galera. Muito bom estar falando com você aqui, ó. Já entra no ar mais um Tá Ligado. E hoje eu vou conversar com um baixista, produtor musical, enfim. Não vou falar muita coisa, nem vou dizer o nome agora pra não estragar a surpresa da entrevista. Se eu fosse você, eu não saía daí porque o nosso bate-papo tá muito legal. É nóis! É isso aí, galera. Tá começando mais um Tá Ligado. Olha, no programa de hoje eu vou conversar com o Luiz Rosa, um professor de baixo aqui da nossa região, um baixista da região, um produtor musical. Enfim, o cara tem uma carreira espetacular e vai passar um pouco da vida dele aqui pra gente. Rosa, obrigado por ter vindo aqui, viu, mano? Eu que agradeço o Tamo convite. junto. Rosa, já expliquei um pouco pra galera quem é você, das inúmeras coisas que você faz, mas eu gostaria que você se apresentasse também. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Luiz Rosa. Quem tem amigo tem tudo, né? Já falou aí um pouquinho da minha história. Eu comecei muito cedo, comecei com 8 anos de idade e comecei estudando violão, né? Ao longo desse tempo fui me apresentado o contrabaixo e aí foi amor à primeira vista. De lá pra cá a gente vem realizando alguns trabalhos como baixista. Ao longo do tempo comecei a compartilhar um pouco da minha música, isso virou uma profissão. Hoje eu sou um educador musical. E com o tempo também teve a questão da experiência, do convívio, a gente começou a produzir algumas coisas. Então eu fiz alguns projetos, né, de produção, de estúdio. Pode crer. E estamos aí, estamos Nesse tempo que você falou que você começou desde pequeno, sua família sempre foi musical? Ou foi algo que startou em você? Nada. Como é que foi essa parada? Minha família não cantava nem no chuveiro. Assim, não tinha um vínculo. O tio, o pai... Ninguém. A música na sua família começou em você? Começou em mim. A gente, de muito pequeno, né, sempre indo na igreja, e aí eu via aquele pessoal tocando e ficava olhando, admirando. Falando em igreja, Rosa, só te cortar, é verdade que tem um boato que rola que a maioria dos músicos hoje começaram na igreja, isso é real, tanto os que estão fora da igreja, enfim, os caras hoje, famosos, assim. Hoje, assim, tendo esse convívio que eu tenho, né, eu vejo muito disso acontecendo. Então, assim, tem muito músico que começou na igreja, aprendeu ali no começo, foi se profissionalizando e aí caiu no mercado profissional. E aí tem a experiência do mercado profissional hoje, que, por exemplo, em muitos trabalhos, muitos amigos, produtores que a gente conversa às vezes, eles dão preferência para músicos, né, da igreja, músicos que estão ali envolvidos e ativos na igreja, por algumas questões comportamentais. Né? A questão, isso fora da igreja? Fora da igreja, no projeto, ali no secular mesmo, por exemplo. Hoje eu tenho amigos de várias igrejas que estão trabalhando em projetos nacionais, por exemplo, por conta do comportamento. É uma coisa que agrega valor. Né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que dentro da igreja você tem algumas regras, algumas coisas que vão moldando o músico ali, então... Você não pode quebrar a guitarra no final do solo, né? Bem isso. E assim, e aí as pessoas começaram a perceber esse lance, né? Pô, trabalhar com esse músico aqui é fácil. Não é só um boato, é uma parada que rola mesmo. Tem bastante gente que opta por isso, sim. Pode crer. Então, só voltando à sua linha de raciocínio, desde pequeno você começou no violão. Desde pequeno, no violão. E quem introduziu isso? Você viu na igreja, foi seguindo? Eu vi, aí fui seguindo, aí, né, eu era pequeno, família humilde, queria um violão, aí eu comecei a esculpir um violão. Né, meu pai estava fazendo umas obras em casa e tinha umas pedacinhos de madeira, comecei a recortar com as coisas lá, lima, serrote, fiz um violãozinho com corda de nylon, aquelas cordas de pedreiro. Aí minha tia viu isso, achou legal, nossa, que bacana. Minha mãe falou, ele queria tocar e fez. Aí no meu aniversário ela me deu uma viola caipira, 10 cordas. E aí meu pai olhou e falou assim, pô, viola caipira, né? A gente é do interior e a família dele era de Minas, então assim, ela, na cabeça dela, ele queria tocar, ela me deu uma viola. E aí procuramos um professor, tudo, não achamos. Aí fomos lá e trocamos a viola num violão. Fomos na loja e falamos, ele comprou errado. Aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar com 8 anos. Comecei a tocar, fui tocando de pequenininho. E aí um dia eu tava num grupo da igreja lá e o baixista ia casar. O baixista ia casar, falou, gente, eu vou casar, vou ter que me afastar da banda, não vou mais poder tocar. Aí eu lembro que o cantor, né, o principal da banda, pegou o baixo na mão dele e falou, toma. Aí ele falou, o que é isso? Não, agora você vai ser baixista. Eu falei, como assim, cara? Eu vou ser baixista? Foi, é as 4 cordas de cima do violão aí, as 4 cordas do baixo. Vai pegando aí que você vai se dar certo. E começou ali, cara. 13 anos de Caraca, idade. foi nesse desafio. Então você não migrou não baixo teve estudo, por vontade própria, não teve estudo, assim. Foi, cara, toma, ele vai casar, precisamos de um baixista. Isso e aí com quantos anos, Rosa? 13 anos. 13 e aí anos, eu já bicho. era fuçado, né? Sempre tive essa coisa de querer vencer o desafio. Comecei a mexer ali com o instrumento, comecei a tentar entender. Fui pegando uns toques com o pessoal da igreja ali. É assim, faz assado.
Aí foi indo. Aí arrumei um professor dentro da igreja. De baixo mesmo. De baixo. Aí já não conseguia pagar, né? Porque eram mais caras as aulas. Aí comecei a trabalhar. Então comecei a trabalhar para pagar os estudos. Aí, pô, legal, comecei a ver dinheiro, né? 13 anos, trabalhando em mercadinho. Falei, pô, vou melhorar meu professor. Aí comecei a procurar um professor mais didático. E aí fui evoluindo, até que chegou uma hora que eu já estava estudando com um professor top de linha, estava começando a entender o processo, como é a música, como que é o estudo em si. Fui, né, me aperfeiçoando e aí começaram a vir os desafios maiores. Cara, porque você falou de conhecer a música, muita coisa na música não é só tocar, né? Mano, tem um lance, principalmente quem já trabalhou com orquestra, até mandar um abraço pro Fred, que é um amigo meu maestro, que, mano, é muito bizarro, não é só um lance de tocar, né? Você tem que saber a ler partitura, os tempos, enfim. Então a música é muito mais complexa do que você somente ter o dom, né? Então, o dom em si, acredito eu, na música, do cara tocar, é um complemento junto com o estudo. Ou eu tô errado disso? Acho que o dom em si, cara, ele é um impulsionador do seu talento. Então, assim, todo mundo tem o dom para algo, né? Alguns descobrem, outros não. Mas todo mundo tem a perseverança de fazer algo dar certo. Entende? Ah, pô, eu não tenho dom nenhum para música. É um julgamento seu. Vai fazer som, vira técnico de som. Aí você começa a estudar, você começa a se concentrar naquilo e aí aquilo começa a dar fruto. Agora, quando você tem o dom, quando você sente algo, quando você cria aquela conexão, aí tudo isso que você sente faz sentido. Então, a questão do dom acho que está muito mais relacionado com o propósito que você tem para aquilo na sua vida do que com a arte de fazer. Isso é estudo. Né? Eu tenho dom. Tem, mas você tem capacidade? Dom é uma coisa, capacidade é outra. Capacidade vem com estudo, capacidade vem com dedicação, então tem esse lance. Né? Você falou da orquestra, por exemplo, né? Nosso maestro, Fred, ele é um cara que inspira as pessoas. E aí você olha, né? Aí você olha e fala assim, mas ele inspira por quê? Porque ele tem o dom. Não, ele é um cara extremamente talentoso, extremamente didático, mas comprometido. E aí, quando você vê o compromisso dele em fazer bem feito, você se inspira a fazer bem feito. E aí você vai alimentando. Então, eu acredito que o dom seja algo que complementa, mas com certeza, o dom é algo que motiva você a fazer melhor todo dia, que te inspira a fazer melhor. Né? Pô, eu não tenho dom nenhum para música. Começa a fazer. Começa a plantar aquela semente do estudo, da dedicação, que aí você vai, né, melhorando e crescendo. E nessa questão do estudo e dedicação, Rosa, ainda nesse trâmite da música, você acha que a gente tem alguns vídeos seus que a gente vai passar no próximo bloco, mas você acha que você chegou num nível onde que você não precisa mais tanto se dedicar ao estudo? Ou na música, não, Vitor, tem coisa nova para aprender todo dia, eu tenho que praticar todo dia, não é assim que eu posso, aprendi de tudo. Cara, a vida é assim, não é a música. Né? Eu nunca chego no final do meu estágio. Né? A vida é uma jornada. Então, quando você está se dedicando a algo, isso não tem fim. Né? Você precisa estudar ainda. Não é a questão de você precisa estudar. A cada momento que você se dedica ao estudo, algo novo floresce em você. Então, assim, claro, chega num momento onde você já tem bagagem para compartilhar. Então, assim, os anos de estudo, esses 28 anos de música, eles me dão bagagem para compartilhar com quem está começando. Então, sim, eu tenho conteúdos que eu posso sentar e explicar e levar o cara para um caminho, eu já passei por isso. Se você quiser pular essa etapa de sofrimento, de dor e ir direto ao resultado, vamos fazer desse jeito? Mas, assim, eu estou evoluindo. A cada dia, quando eu pego o instrumento, quando eu assisto um vídeo de uma banda nova, né, a tecnologia ela trouxe isso pra gente. Então hoje, por exemplo, eu tenho acesso a conteúdos que quando eu comecei eu não tinha, porque eram do outro lado do mundo, porque eram materiais extremamente restritos. E hoje você tem tudo isso disponível. Hoje você tem tudo isso com acesso a um toque, no celular. Eu quero ver um vídeo do Rosa agora. Você entra ali e você acessa, na rede que você quiser. Então tem esse lance. Né? A questão não é se eu cheguei, a questão é aonde eu estou, né? E aí sempre pensando, eu estou aqui, eu quero chegar aonde agora? Então tem esse plano, inclusive na aula a gente faz isso com os alunos. E é fácil virar essa chave? Não.
Ou teve uma época quando você era mais novo que você falou, putz, mano, tô bom. Não, Acho que vou... cara, assim, eu acho que todo mundo que é músico, estiver assistindo esse programa agora, vai entender o que eu tô falando. O músico, ele tem etapas. Então, assim, tem aquele momento que você não acredita que você vai chegar em algum lugar, porque no início o estudo é muito complexo. Cara, eu nunca fiz isso na minha vida e eu tô fazendo. E aí dói a mão, o exercício não sai. Aí você se dedica, estuda horas e horas e horas em casa, quando você chega na frente do professor para você não consegue tirar nada, você fala, pode pô, crer. não, mas em casa tava saindo. Aí o professor olha pra sua cara, será que tava saindo mesmo? E aí você começa, tem essa fase. Aí depois tem a fase que começa a sair. Começa as coisas a fluir. Aí você começa a ganhar projeção. Pode Pô, crer. tava tocando naquela bandinha da garagem. E foi vai evoluindo. Então, aí a você vida de vai- músico é de fases. E aí Pode chega crer. uma hora que você olha e fala assim, cara, Será que tudo é isso isso é uma mesmo? jornada. Entendeu? Eu tô curtindo o meu som. Pode Sabe, crer. se eu tô tocando com a banda A, com a banda B, com a banda C, com o projeto A, projeto B, projeto C, já Você não tem que importa. acreditar no seu É projeto. o meu som que tá entrando pra somar naquele projeto, Pode entendeu? crer. Eu acho que hoje eu me vejo nessa fase, assim, tipo, não é ser o melhor, ser o mais conhecido. É assim, cara, que bom que a gente tá fazendo Tá isso junto. agregando e tal. Galera, nosso bate-papo tá muito legal, mas eu vou pro nosso primeiro intervalo e volto já. É nóis. Bora lá, estamos de volta para o nosso segundo bloco aqui com o Luiz Rosa. Para você que está chegando agora, eu estou trocando esse papo muito bacana com ele. Luiz, para a gente continuar esse assunto, você falando sobre seu som chegar, enfim, eu queria saber na sua vida, quando você virou uma chave falando assim, putz, mano, é isso que eu quero para minha vida. Porque até então você tocava e trabalhava. Sim. Você já chegou a ter uma outra carreira ao lado da música, assim, Vitor, eu trabalhava, um exemplo, tocava por hobby, mas meu emprego mesmo era na GM, que seja, enfim. Não, cara, é legal você falar disso, porque às vezes a gente pega muito isso na cabeça do aluno, assim, essa confusão. Eu, assim como muitas pessoas hoje no Brasil, eu trabalhava para pagar conta, mas as minhas contas eram tudo com música. Né? Eu tinha 13 anos, cara, trabalhava no mercado, e aí eu trabalhava lá, me matava, estudava, saía da escola, ia pro mercado, trabalhava, chegava em casa e ia estudar. Era assim, minha vida era assim. Com o tempo eu fui crescendo, tudo, aí saí do mercado e fui trabalhar de office boy. Então eu saía cedo de casa, 6 horas da manhã, trabalhava até às 6 da tarde, corria para a escola para fazer o ensino médio e saía do ensino médio e estudar baixo, 11 horas da noite, meia-noite. Quando eu fui demitido desse trabalho, eu peguei uma grana na mão, e aí eu lembro até hoje que meu pai falou assim, aproveita essa grana, vai estudar, vai ser alguém na vida, você precisa ter uma carreira. Meu pai vem de uma criação mais conservadora. Mas quando ele fala pra você estudar e ser alguém na vida, ele não falava da música. No mercado profissional, tipo, vai ter um trabalho e ter um hobby. Mas isso é uma coisa bizarra. A maioria das pessoas que, até mesmo músico, cantor, mas você fala, o que você faz? Não, eu sou músico. Tá, mas você trabalha com o quê? É isso mesmo. E aí rolou meio que essa história, né, na época, meu pai ainda vivo, virou pra mim e falou assim, vai fazer alguma coisa. E ele tinha muito aquela coisa, ele morou ali em Santana e ele tinha muito aquela visão do Senai. As pessoas passavam pelo Senai e saíam dali para grandes empresas nacionais. Cara, e isso daqui, desculpa te interromper, mas é uma característica da cidade, né? A gente é uma cidade industrial. Exatamente. E é normal a galera sair do Senai, ir para uma Embraer, para uma GM, uma Johnson, enfim. Exatamente. E aí eu peguei e falei, tá bom, vamos fazer, né? A gente sempre ouve que você tem que honrar o pai e a mãe para que as coisas aconteçam na sua vida. Eu peguei e falei, tá bom, dinheiro na conta, desempregado, recebendo seguro-desemprego, fui lá no Senai, cheguei na porta e falei, qual é o curso mais rápido que você tem? Qual é o curso mais rápido? Assim, eu vou entrar, fazer e pegar o diploma. Tem desenho técnico mecânico. Eu acho que na época era 262 horas. Cara, foram as 262 horas mais sofridas da minha vida, mas eu fiz. Fui lá, fiz o curso, entreguei, peguei o diploma, mostrei para ele. Tá aqui, ó. Agora eu tenho um diploma, eu tenho. Na mesma época, surgiu a oportunidade de comprar meu primeiro instrumento top de linha, assim. Um instrumento que você olhava e falava assim, você é um profissional, você tem um instrumento bom. E aí eu lembro até hoje que eu tinha esse dinheiro do curso, e eu cheguei, paguei o curso, sobrou uma grana, o cara falou, tô vendendo esse baixo. Quanto é? É X. Eu tinha metade do valor. Eu falei, eu vou comprar esse baixo. Fui lá, falei, você faz pra mim assim? E dei metade pra ele e comecei a trabalhar. Eu vou trabalhar com música, eu vou dar certo. Eu comecei a trabalhar no estúdio de aprendiz.
E aí comecei a fazer e dar certo, e aí o cara, pô, mas você tá trabalhando muito, vou melhorar o seu salário. E aí dentro do estúdio começou a pintar umas oportunidades. Tô precisando de um baixista para fazer um freela aqui, tira o repertório. Tô precisando... E aí rolou a primeira gravação. Depois que rolou a primeira gravação, eu não voltei mais pra técnica. Aí eu comecei a gravar, editar, mixar, e aí fui subindo. Aí veio o primeiro contato profissional com música. Isso com quantos anos? Isso com 16, 17 ali, nessa transição. E aí veio o primeiro contato, um baixista amigo estava saindo de uma banda grande, nacional, e lá do Mensagem Brasil, uma banda de cruzeiro, da Igreja Católica. Ele falou, tô saindo, quer fazer o teste? E aí eu falei, pô, legal, se você acha que eu tenho competência para isso, vamos lá. E aí eu fui, fiz o teste, passei, eu fui para tocar 5 músicas no teste, cheguei lá, tava com tudo na ponta do dedo, fiz o repertório, fiquei lá para gravar um programa de TV no outro dia, e aí começou a minha jornada com eles. Fiquei 5 anos com ele, e ali começou a desenrolar essa coisa do profissionalismo. Já tinha a estrutura da igreja, né, já vinha caminhando dentro de um toca assim, faz assado, é assim que funciona. Mas ainda assim pegando estrada com isso. E aí caí pra estrada, né, caí pra estrada, e é legal esse lance que você comentou, né, da carreira, porque durante um tempo, aquela visão, né, conservadora do meu pai ainda vinha meio que uma sombra, né, então eu vivia isso no meu, mas será que é isso mesmo? Né? E aí meu pai ainda tinha aquela dúvida, aí um dia, cara, aí foi a virada de chave, porque aí já depois de, mais velho, família, filho, um dia sentado, assim, lembro disso até hoje, sentado na sala de casa, assim, meu pai chegou, eu preciso te pedir desculpa. Eu falei, por quê? Porque eu quase atrapalhei o seu sonho. Seu pai teve essa autoconsciência. Mano, ele chegou e na lata, assim, olha o que você fez, olha onde você chegou, olha a família que você tem. E ali foi a virada de chave, por quê? Porque, assim, você não precisa convencer os outros. Você precisa se convencer. Você precisa trazer para você a realidade. É isso, vai dar certo, foca ali. Mas quando uma pessoa que não confiava no seu trabalho vira para você e fala, olha, deu certo, aí é uma virada de chave. E isso que você está dizendo não só no ramo da música, né? Em qualquer você coisa. Que está assistindo em qualquer segmento, você tem que ter essa visão. É o foco. Eu vou fazer isso e vai dar certo. Eu vou fazer isso e vai... mas acho que não vai dar certo, acho que não vai conseguir. Será? Você tentou? É melhor a gente pecar pelo erro de tentar e olhar e falar assim, não era desse jeito que tinha que fazer, do que ficar com a dúvida de nunca saber se deu certo. É que o grande lance, eu tenho essa visão que não existe a tentativa, né? Quando você quer, você faz. Ou você faz ou você não faz. Exatamente. Quando você quer, você faz. Eu tentei fazer, não. Ou você faz ou você não faz. E olha pra você ver, isso é uma aprendizado. Eu fui lá e fiz e não deu certo, beleza. Mas eu vou fazer dar certo. Um dia vai dar certo. Ou fui, fiz e deu certo, beleza. Então você fez ou você não fez. E aí isso é uma coisa legal que hoje eu levo pra dentro da aula, por exemplo, quando o aluno tem essa dúvida. Eu mostro pra ele, falo assim, tá aqui, cara, faz isso, faz isso. Eu tinha um aluno uma vez, cara, foi muito louco, ele falou assim, professor, eu tô crescendo na música, ele percebeu que ele estava evoluindo e ele acompanhava a minha vida, né, o dia a dia, tudo. Sempre foi muito aberto, sempre fui muito aberto com os alunos em questão a trabalho, ganhos, perdas e tudo ali. E aí ele falou, pô, professor, eu tô evoluindo, comprou um instrumento legal, eu vou sair do meu trabalho. Eu falei, pô, vou sair do trabalho e vou vir de música que vai dar certo. Aí eu peguei e fiz uma conta rápida com ele. Quanto você ganha no seu trabalho? Aí ele mostrou números lá, bem legais, um cargo legal na empresa. Eu falei, sabe quando você vai ganhar isso na música? Daqui 10 anos, se você começar hoje. Ele, pô, professor, não, mas se eu parar de trabalhar, eu vou ter mais tempo pra música. Mas você não tem mercado ainda. Ninguém te conhece, você só é um aluno bom. E aí a gente foi trabalhando. Hoje ele vive de música, tem um salário melhor do que na época da empresa, mas ele fez a transição correta. Então, muitas vezes, e é isso que acontece. Então, o lance da sua aula, que é até legal falar, você não faz só, tipo, beleza, toca ele, a partitura e tal. Não, você realmente estrutura, tipo assim, mano, vai por aqui. Não faz isso, cara, não faz isso, não é a hora. Né? E é uma coisa que muito lá atrás eu buscava e não tinha. Entende? Tipo assim, você tinha professores que te davam aula e falavam assim, estuda essa lição, semana que vem você volta, a gente completa. E era aquela coisa, extremamente técnica, né? E música não é só isso. Música não é só isso. Tem a acessibilidade do cara você que entende? tá tocando, né? Você tem que olhar, falar, pô, quando é a hora certa de dar o passo, né? E se eu tenho esse know-how hoje, se eu trabalhei para conquistar isso, e eu não compartilhar isso, cara, um dia isso vai morrer. Mas assim, Rosa, falando de consolidação profissional, depois que você fez esse teste, você sentiu, putz, mano, agora eu sou músico, virei. Quanto foi que virou não uma chave, mas tipo assim, você percebeu que caraca, mano,
tô vivendo disso, mano. Foi com Passar 20... a pegar o primeiro cachê, assim. Foi com uns 20 e poucos anos, assim, cara. Eu olhei e a matemática era muito engraçada, porque eu lembro que na época o salário mínimo era, um exemplo, R$100. E aí eu olhei pra minha conta assim, cara, e tinha 20 salário mínimo ali de cachê do mês. Falei, cara, que louco. Né? E aí cai naquele lance que você falou, pô, será? Será que é mesmo? Será que aconteceu? Pô, eu tô lá. Ou será que deu uma sorte? Não, aí você olha e fala, aí no segundo mês você olha, pô, legal, cara. E aí, se você não toma cuidado, você começa a achar que você é. Aquilo não é ser, é estar. Eu não sou o cara porque eu tenho uma grana boa na conta, na época. Eu estou numa banda boa, e aí você começa a entender os processos. Eu estou numa banda boa, fazendo bons trabalhos, conquistando bons frutos. Agora, a dificuldade do músico, muitas vezes, não é estar na banda boa, é fazer com que aquele processo bom que ele criou gere fruto lá na frente. Porque é fácil você estar numa banda boa, ganhando 20 salário mínimo por mês, viajando o Brasil inteiro. De camarim em camarim, comendo, dormindo, hotel, praia. E quando isso acaba, o que sobra? Não sobra nada. Se você não plantou na época boa, na hora da escassez você não vai ter nada. Então isso foi uma coisa que eu sempre fui buscando fazer, entende? Tipo assim, pô, tô ganhando bem, não gasto bem, porque eu ganho bem. Tô ganhando bem, vou guardando, vou investindo, vou fazendo, e aí sempre consegui ter uma estabilidade, que é o que às vezes para muito músico é difícil, né? Na época da pandemia, por exemplo, cara, o que eu vi de músicos que tiveram que parar a profissão e buscar uma outra profissão... Não vamos falar da pandemia agora, Rosa. Aguarda esse tema que eu vou para um rápido intervalo, nosso último, mas eu prometo que vai ser rápido e eu volto já. Olha, eu falei pra vocês que ia ser rápido, já estou de volta aqui para continuar esse papo maneiro com o Luiz Rosa. Rosa, a gente parou no assunto da pandemia, Sim. de se resguardar, e como você viu essa cena da música na pandemia? Agora eu falando eu ainda sou técnico de som, né? Na minha área da técnica, ele afetou bastante. Como é que foi pra vocês? Também afetou, né? Eu acho que para todo mundo, assim, a pandemia, né? No geral, não só na música, mas a pandemia, ela trouxe um break total, assim, né? E pra música não foi diferente. Eu vi muitos músicos parados, assim, às vezes alguns músicos que não tinham muita interação com rede social, sabe? Aquela coisa... Muito tiozão mesmo, mano. Tem cara mas assim, não é o tiozão da idade, é o tiozão do comportamento. Tem galera nova que não tinha interação com rede social, não buscava fazer isso. E aí, alguns tiveram que aprender a fazer, né? Por exemplo, na questão das aulas. Por exemplo, esse clipe, foi bom você colocar. Foi, não é clipe, a live, foi a primeira live na pandemia, né? Foi, a gente tava, na época, a gente tava com a produtora, né? Nesse espaço. E aí, quando começou a rolar essas coisas da pandemia, eu tava num projeto de 25 anos de carreira. E aí, o pessoal da produtora tava estudando, né, essa estrutura de live, como fazer, tudo. Aí, eles me fizeram a proposta, pô, vamos fazer uma live pra gente fazer um teste, ver como funciona. E aí, essa aí foi a primeira live oficial, assim. A gente fez numa quarta-feira, levamos o time pra dentro do estúdio, cabeamos tudo, fizemos, vamos fazer. Fizemos, foi legal pra caramba. E aí, de lá pra cá, a gente veio fazendo. Mas assim, a gente já tinha... de outras pessoas, né? Outras empresas. Mas assim, a gente já tinha esse know-how, vamos dizer assim. Né? A gente só estruturou. E quem não tinha nada? Cara, tiveram muitas ações, né? Legal, eu tinha que ressaltar. A galera de São José fez muitas ações para arrecadar alimentos, ações para arrecadar verba para fazer pagamentos de despesas de músico. Eu acho que a galera não tem noção do que foi a pandemia para os músicos, né, mano? Para a área do audiovisual, um músico, assim. Teve caso até de suicídio, mano, de cara, tipo assim, na Bahia. Depressão. Cara, mano, é a vida do cara, o cara tá sem trabalhar, o cara tem família, filho, às vezes de cama, enfim. Cara, foi uma parada que pegou demais. Eu tava em grupos de técnico de som, tipo, doação de cesta básica, coisas básicas, mano. Escova de dente, pasta. E é aquilo que a gente falou, né? A música, ela tá muito relacionada ao sentimento das pessoas também, né? Então tem essa coisa de você expressar o que você sente através do seu instrumento, através do seu canto. De repente, você é impedido de fazer isso.
cara, né, o músico, ele é muito espontâneo, ele tá na rua, ele tá, e aí, cara, tudo bem, tudo jóia, o tempo inteiro conversando com pessoa, vendo pessoa, de repente, o cara te tranca dentro de casa e fala, e agora, eu faço o quê? Né? Então, quem já tinha um pouco dessa interatividade, essa coisa do online, se saiu melhor. Né? Quem não tinha nada disso, teve que aprender e alguns simplesmente pararam. Eu conheço músicos que pararam na pandemia e foram fazer outras coisas, foram trabalhar com outras coisas. Porque Bom, aplicativo, Uber, enfim, foi isso que coisas. E hoje voltaram pra música, mas assim... tá tudo meio receoso ainda, com né? esse medo, tipo assim, eu vou voltar pra música, mas eu não vou largar isso porque é uma segurança. Né? Então tem muito disso também. Porque o grande lance, não só o que a pandemia fez nesse caso de parar, mas ela desvalorizou muito, né? Sim, sim. Porque aí quando começou a voltar a agenda, por qualquer 50 conto, o cara ia erguer fader, por exemplo, entendeu? 100 conto, o cara ia lá no bar. Ou às vezes o cara nem era um profissional pra fazer aquilo e por conta de cachê era aquele que tinha. Tá ligado? Mano, como todo mundo ficou, mano, qualquer dinheiro que entrasse é dinheiro, beleza. Então, tipo assim, um cachê que na época a gente ganharia 500, 600 reais pra você fazer uma agenda, você tava indo a 200, a 150. Porque a demanda é muito alta. E aí você tem a opção de fazer ou não. Né? A gente tem um grupo de baixistas, chama Baixistas do Vale. Cara, mas sabe uma coisa que aí que tá a opção de fazer? Eu não julgo quem faz. Não dá pra julgar. A gente não fala dá pra julgar, eu não sei como o cara tá na casa dele, irmão. Exatamente. Mas assim, a gente tem, por exemplo, esse grupo de baixistas. O que a gente procura fazer? Eu acho que isso é até uma primícia do ser humano. Eu não posso julgar você, mas eu posso conversar e a gente junto tentar estruturar algo bacana. Lá no grupo, por exemplo, a gente conversa sobre isso. Qual que é o seu valor? Né? Pô, todo mundo tem o seu valor ali. E é justo que os valores não sejam iguais. É justo, porque você sabe a sua experiência. Você sabe o que você passou para chegar até ali. Então é justo você chegar e colocar o seu cachê. E aí, do mesmo jeito que eu imponho, por exemplo, algumas coisas para os trabalhos que eu faço, né, por conta dessa credibilidade ou até da história, é natural que pessoas que estão começando no mercado cheguem com valores mais baixos. E com certeza ele vai atender um nicho que eu não vou atender. Entende? Então não é se o cara cobra 50, 100, 150 ou 1.000. É como você se valorizou para chegar até aí. Se você estrutura o seu mercado para você chegar e falar assim, ó, esse é o meu trabalho, essas são as minhas condições, isso é o que eu te ofereço e isso é o que eu cobro. Quando você chega no final, quando você fala é isso que eu cobro, o cara fala, pô, é justo. Agora o justo é eu fazer isso. O injusto é eu criticar o cara que está tocando, às vezes, por 100, 150, porque eu não sei o que falta na casa dele. Então, se eu não puder chegar na casa dele e falar assim, toma, tá te faltando, eu vou te ajudar, eu também não posso criticar o cara porque ele está cobrando isso. É um mercado aberto. É um mercado aberto. É que é uma linha muito estreitinha. É difícil. Porque entra também a malandragem do contratante, às vezes, por exemplo, entendeu? Mas aí que tá. Quando o contratante entra na malandragem, às vezes ele paga mais caro no final. Porque ele tenta o mais barato. Ele queima o nome, às vezes. Ele queima o nome, aí ele chega e fala, pô, preciso de alguém para resolver. Entende? E assim, geralmente essa galera que tá começando e tá fazendo esse tipo de percurso, ele vai pelo valor. Então, do mesmo jeito que o contratante tenta o mais barato, às vezes tem um músico que... Eu conheço, por exemplo, situações que o músico tinha 4, 5 agendas no mesmo dia ali. Ia chegando, ele ia, não, posso. E aí, no final, essa aqui é a melhor. Aí ele fecha aquela e nas outras ele manda alguém. São maneiras de trabalhar. Dá certo? Não sei. Uma hora vai dar errado. E aí, quando dá errado, o cara acaba se queimando. Então, assim, o ideal é a gente trabalhar pela questão da valorização. Eu me valorizo pelo que eu construí. Você se valoriza pelo que você construiu. Exatamente. Se a gente tem parâmetros pelos e padrões cursos diferentes... que eu paguei para fazer de som, enfim. Exatamente. As pessoas que eu conversei, pá. Isso se equaliza quando começa a ter diálogo. Então, cara, por que você cobra isso? Eu cobro isso por isso. Pô, tá vendo esse material? Vou te passar. E aí você começa a desenvolver isso com as pessoas, você começa a trazer esse conteúdo para as pessoas, o cara olha e fala, pô, legal, vou começar a estudar isso, vou poder cobrar mais. Vou começar a fazer isso, vou poder começar a cobrar mais. E aí o cara vai construindo essa carreira, né? Que é um pouco dessa história que os meninos estão passando aí na tela. Agora ele tá retratando um pouco, né? Entendeu? Isso aí é um festival de baixo que a gente faz aqui em São José. É um festival nacional, né? E em São José sou eu que organizo. Isso aí foi o último antes da pandemia. Né? Então, assim, são eventos voltados para o contrabaixo. Eventos onde a gente traz baixistas do Brasil inteiro. Em 2013, a gente virou ele para o internacional. Então, assim, a gente trazia sempre uma atração internacional.
Isso aí é lá da igreja da cidade. A Olha o Fred lá, orquestra, o nosso Fredão. maestro. Isso aí é o Alto de Páscoa de 2021. Pra quem não sabe, é o maior O espetáculo, maior espetáculo indoor do indoor Brasil. do Brasil, né, cara? É E enorme assim, espetáculo. aí nesse muita gente ano eu envolvida. tive a honra de tocar nesse espetáculo. Né? O maestro Esse ano me eu tava chamou. aí, não tava, não? Tava. Sempre, né? E aí, assim, é legal, cara, a história do Alto, porque, assim, pra mim é um privilégio, né? Eu durante anos, frequentando lá, sempre assistindo, conhecia todo mundo, mas, assim, é a questão de você saber se colocar, né? Não era pra mim. Eu não fazia parte daquele time. Eu tava em outras coisas e, assim, ajudando no que podia, com amizade, mas ali tinha o seu baixista. Então, não tem por que eu querer aquilo. Tem muita coisa pra fazer. Cara, e esse, Aí- esse é o lance. Isso que você tá falando, eu lá desenvolvi o meu papel lá no Alto de Páscoa também, fazia lá o que era pra mim fazer contratado. E eu sempre via você mesmo, você conhecia você da música, mas assim, às vezes você não tava tocando, tava lá, por exemplo, enrolando um cabo que tava ali, mano, ajudando o cara, ou falando com o baixista, não, mano, ó, quer que eu traga a partitura pra você, e não sempre exercendo só o papel de tocar, né? É porque as pessoas confundem, né? É. Confundem os papéis. Assim, quando eu tô num trabalho, por exemplo, o cara me liga, toca meu telefone, preciso de você, eu dou pra ele números, toda aquela estrutura e fecho um trabalho com ele, eu preciso entregar algo pra uma pessoa. Entende? Eu preciso colocar ali na mesa um produto de qualidade, Uhum. porque senão outro vem e coloca. Então a minha margem é o concorrente. Vamos pensar assim, eu preciso trabalhar para superar a minha entrega todo dia. Quando você vai para o voluntariado, por exemplo, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades do cara entender o que é voluntariado. Porque as pessoas acham que eu estou servindo o outro. Ah, eu estou ali para servir o outro. Não, eu estou ali por um propósito. Né? Uma parada que você acredita. Eu não ganho, assim, um evento de quase 2.000 pessoas e todos são voluntários. Você trabalha lá, você sabe como é. As pessoas que estão vendo aqui, que são do nosso meio, sabem como é. E assim, por que essas pessoas se dedicam tanto? É que, Por na que essas verdade, pessoas se doam tanto? Porque a entrega não é para uma pessoa, é por uma pessoa. é que porque você acredita, mas a real, assim, que quando você pega nego de fora, que já trabalhou fora, e fala assim, mano, a gente vai fazer o maior evento do Brasil, em ambiente fechado, com 2.000 voluntários. Muita gente fica, mano, não vai dar certo. Exatamente. Não vai dar certo. Eu preciso de cara profissional, preciso de cara que trabalhe. Porque se for pra falar de gente que trabalha mesmo, são o quê? Dá pra contar nos dedos quem é contratado lá dentro, né? E isso que é o bizarro desse evento, que é um evento muito legal e é muito bacana fazer parte disso. Né? Exatamente. E assim, esse ano ainda para ajudar, né? Eu tô no backstage, não tô no play, né? E assim, tenho a felicidade de colocar um aluno, né? Um Pode amigo, um aluno lá no play. E assim, e é isso que faz a coisa andar. É isso que movimenta, né? Eu não sou o dono da cadeira. Entende? Quando você trabalha com esse pensamento, você sempre vai querer ver alguém no seu lugar. E isso entra naquilo que você falou, de você encaminhar seu aluno, enfim, dar toda a estrutura. Agora tá na hora de você fazer isso, pegar essa Exatamente. experiência, enfim. Rosa, nosso bate-papo foi muito legal. Agradeço Tamo você junto. por ter vindo, viu? Ó, deixa aí pra galera suas redes sociais, que quiser entrar em contato com você, tanto para produzir um som, Pô, ou, uma honra. enfim, tirar uma aula de baixo. Passa aí pra galera. Gente, prazer estar aqui com vocês, né? Na companhia do Vitor, todo mundo. Agradecer ao Marcelo pelo convite. Em breve a gente vai ter coisa do Marcelo aí também, né, Marcelo? Tem produção vindo aí? Tamo junto, gente. Obrigado. Valeu, gente. Esse foi o Tá Ligado. Eu vou ficando por aqui. E não perca o próximo Tá Ligado, que vem muita coisa boa aí. Olha, se você quiser assistir o Tá Ligado nas redes sociais, ver esse e outros programas, é só você entrar no @Tá Ligado na TV, que lá vai ter uma playlist direto do YouTube, hein? É nóis. Fui!